fez, né? É porque o trabalho ele vai nos nutrir, né? E quem é que Não, nos nutre? Nem que não amamente. Quem é que nutre a gente? a mãe. Porque o Helge, inclusive, ele diz que de todas as reverências, a maior reverência ela é devida à mãe. Nem que a mãe tenha ido embora e abandonado você depois que você nasceu. Nem que no mesmo dia ela dê você para outra pessoa. Porque eu tenho até um texto sobre isso, né? A gente, como mulher, já começa a pagar o preço de ser mãe, ainda menina, na adolescência, quando a gente tem a primeira menstruação. Quantas dores, quantas cólicas. Nem que a gente não seja mãe, mas a gente já está pagando preço. Já estamos pagando preço. E o risco de vida, quem é que corre? Olá, garota. Quem é que corre o risco de vida? Depois que o bebê está pronto, está feito? Mesmo com toda a modernidade, quem corre o risco de vida para a criança nascer? É o pai? É a mãe. É a mãe. A maior reverência é a mãe. Quem é que fica por dentro? Quem é mãe aqui sabe? Cheio de cárie, que a criança tira o cálcio todo. É o ferro, é o cálcio. Quem é que passa mal, que perde a forma, que tem náusea? Quem é? A mamãe. É a mamãe. A maior reverência é para quem? Para a mamãe. Para a mamãe. Quem é que constrói todos os tecidos lá dentro dela e vai alimentando e vai, a cada mês, essa criança crescendo guardada naquele canto, protegida, ficando às vezes com a barriga desse tamanho, com falta de ar, cansada. Quem é? A mãe. Pronto. A maior reverência é para a mãe. Assim como nos abortos provocados. Gente, sejam bem. Mamãe! Quem chegou aí depois. Assim como também nos abortos provocados, existe uma questão que às vezes fica muito clara, assim nas constelações. Muitas vezes a gente está fazendo uma constelação sobre um aborto provocado, e, em geral, né, a raiva maior também que vem dentro desse sistema, muitas vezes é da mãe. Ah, que isso é injusto. Será? Não sei. Ele diz assim, só quem pode proteger a criança é a mãe de um aborto. Não tem outra pessoa que possa. Só ela. Lógico que a gente tem que botar uma aspa, porque a gente não vai julgar, cada caso é um caso, né? Mas ele diz o seguinte, ela está guardando a vida. E se ela decidir, e contra tudo e contra todos, ela vai ter esse bebê, né? Então, assim, a mãe, ela está ligada à nutrição. E tudo que o Bert Hellinger diz, ele não diz tirar da cabeça dele, gente. Ele não criou uma teoria, não. Alguém aqui achava que o Bert Hellinger tinha criado uma teoria, assim, inventou uma teoria? Não. Ele foi da prática, ele foi atuando, exercendo, né? Ele foi pegando várias técnicas, grito primal, análise sensacional, análise do script, diversas outras, né? Psicanálise, e ele se deparou com a fenomenologia, né? E ele se deparou com esse acesso a essas memórias. Dizem que por bem pouquinho o Moreno não descobriu o que o Hellinger descobriu, porque ele foi só juntando pedaços. E aí, quando havia as constelações, as reuniões para trabalhar com psicodrama, a pessoa, ela relatava, ela representava papéis dentro do sistema familiar.
E o Hélio observou que ela era mais do que isso. Ela é como se ela acessasse outras questões mais distantes, né? E nas constelações, a pessoa que representa, ela se sente como a pessoa como as pessoas reais. É uma configuração familiar. Em geral, nos abortos, é muito comum a mãe quando aparece raiva, essa raiva é muito ligada à mãe, como se realmente a mãe guardasse a vida. E ela guarda, né? Então, assim, é pro bom e é pro ruim, né? Então, se tem um problema com a mãe, não precisa ser raiva da sua mãe. Ah, não, mas eu me dou muito bem com a minha mãe. Eu me dou muito bem. Você vai constelar e a criatura está, sabe o quê? Querendo mandar na mãe, proteger a mãe, ensinar as coisas à mãe, julgar a mãe, e ela acha que ela está muito bem. Eu lembro que quando a minha mãe estava muito doente, eu cuidava dela. Eu cuidava e a minha irmã também cuidava. Eu ainda não era consteladora, mas eu tinha uma intuição interessante. Eu ia dormir com ela uns pedaços, então eu botava uma rede para mim e eu botava ela dormia na rede. Se ela levantasse, ela podia cair, mas ela não chamava ninguém. O que é que eu fazia sem ela ver? Eu amarrava uma corda na rede dela e na minha. Eu dormia. Quando ela botava os pés para fora da cama, puxava e me levantava. A minha irmã, o que é que fazia? Não armava a rede, se sentava vizinha a ela. E aquilo, com certeza, incomodava profundamente. Porque é aquela história, né? Ela via a filha acordar a noite toda sentada de plantão, né? Ali olhando. Então, eu intuitivamente tive essa sabedoria. Ou intuitivamente, porque o meu sono era sagrado, que eu armava lá minha redinha e ia dormir. Hoje eu sei que isso foi muito bom, que significa que eu estava cuidando da minha mãe, mas eu estava cuidando como pequena. Eu não estava ali, né, como grande, ou chamando a atenção da mãe, ou querendo corrigir, ou ensinando. Isso também fere a ordem. Entende? Olá, daqui a pouco podemos começar, tá, gente? Estou aqui com a aluna, que é a Rafa. Diga aí, Rafa, o que você quer acrescentar aqui ao nosso papo? Aluna do nosso curso de constelação, viu, gente? Futura consteladora. Diga. Olha, essa fala aí de se observar, né, se colocar no lugar, na prática é bem difícil, viu? É um desafio. Mas quando a gente vai conhecendo a constelação, pouco a pouco a gente vai, principalmente quando a gente cuida dos pais, né? Pouco a pouco a gente vai entendendo isso. Porque assim, gente, é como se a gente achasse que a nossa mãe, ela não tem a força para dar conta do destino dela, mas ela tem. Ela tem. Ela tem muita força, né? Então, é bem interessante. E aí, às vezes, a pessoa está com muitos problemas de trabalho e diz, não, sério, mas eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. Eu gosto de contar uma constelação que eu fiz, que foi bem interessante. A pessoa, ela abandonava, eu tenho até no meu canal, a pessoa abandonava o emprego a cada 3 anos. Ele tinha uma angústia e ele saía do emprego. Quando ele foi constelar, eu perguntei como é a sua relação com sua mãe. Isso também tinha a ver com o trabalho, né? Ele disse, maravilhosa. É maravilhosa. Meu relacionamento com a minha mãe é muito bom. Ok, legal, bacana, é muito bom. E aí a gente fez a constelação dele. Na hora da constelação dele, o representante dele dizia a seguinte frase: Célia, eu fiz uma coisa muito errada, Célia. Ai, Célia, era igual uma criança, sentou no chão e ficava, eu fiz uma coisa muito errada, eu fiz uma coisa muito errada. E a pessoa que eu botei para ser representante da questão que ele me trazia, que era uma repetição de padrão de deixar o trabalho, deixar o emprego, abandonar o emprego, pedir demissão, acessou a mãe dele. E como é que eu vi? Porque ela dizia, ai, Célia, ele é tão fofo, Célia, eu queria apertar na bochechinha dele.
Eu vi que aquilo ali era uma relação de mãe e filho. E eu fui perguntando coisas. Você foi separado da sua mãe? Não. Você perdeu algum irmão? Não. E eu fiquei. Porque dei a hipótese. Hein, Noélia? Como é que a Noélia diz que eu faço quando eu descubro a hipótese? Pois é. E eu fiquei olhando e nada. Não tinha nada que pudesse configurar aquilo. Eu perguntei, você foi separado da sua mãe? Não. Aí eu perguntei de novo, você nunca foi separado da sua mãe? Nem por motivo de saúde? Ora, pense no tamanho, um homem de mais de 60 anos que começou a chorar, parecia uma criança. Ele chorava soluçando e dizia que quando ele tinha 3 anos, que é justamente o marco quando ele deixava os empregos, a mãe teve um bebê, teve um segundo filho, tirou ele de casa, ele passou 1 ano na casa da tia, da irmã da mãe. E aí tudo se configurou como? Como foi que essa criança internalizou? Ela tinha idade para entender que a mãe estava botando ela para lá porque ia ter um bebê? Ela não tinha. O que foi que ela internalizou? Qual foi a primeira fala do representante? Eu fiz uma coisa muito errada. Eu fiz uma coisa muito errada. E aí, no trabalho, o que é que houve? É porque existem os gatilhos, né? Como é um gatilho? Algo no meu inconsciente, tem lá um nó, tem um conflito, mas esse conflito pode nunca surgir, nunca aparecer. No entanto, às vezes acontece um gatilho. Algo na vida acontece no meu dia a dia que faz com que essa questão aflore, com que essa questão apareça. E qual foi o gatilho? O gatilho foi que ele trabalhava sem essa questão de pedir demissão no banco, era concursado. Quando vê aqueles planos, DPV, não sei como é o nome, eram os planos do governo, né? E ele saiu. Ele saiu, não era um homem jovem, e ele arranjou emprego imediatamente, mas o que é que aconteceu? Ele se sentiu inseguro, desconfortável nesse ambiente novo. Então, o fato dele sair desse emprego com essa idade foi o gatilho que fez com que se manifestasse essa questão que estava no inconsciente. Como foi que a gente trabalhou isso? A gente trabalhou a constelação, como ela é atemporal, não existe presente, passado e futuro. Tudo está no aqui e agora. Então, você pode ressignificar qualquer questão indo lá através do representante. Então, essa mãe se aproximou, acolheu, validou, né? E então, foi bem legal porque aí houve uma reação. Ok? Deu para entender o exemplo? E às vezes eu diz o contrário. Às vezes ela diz assim, eu tenho ódio, eu com ela há 10 anos, muito bem. Olha, eu estou bem financeiramente, eu estou bem no relacionamento. Ela não me faz falta para nada. Só fez me parir, ela não é minha mãe, não. Pode isso, gente? Acontece? Quem achar que acontece, faz assim. Quem achar que não acontece, faz assim. Acontece. A questão está resolvida? Tá, não. Passa gerações. Aí o neto, o bisneto, PhD nisso, naquilo, cheio de tipo, não consegue trabalhar, não consegue nada. Aí você vai constelar, o que é que acontece? Fluxo do amor interrompido. Interrompeu em algum lugar do sistema e aí, quando a gente não recebe, porque é como água que jorra da fonte, quando a gente não recebe esse fluxo, a gente fica mais fraca diante da vida, né? Então, por isso que se diz e que se comprova que tudo tem a ver, toda a parte de nutrição tem a ver com a mãe. Diga, pode perguntar. Gente, eu estou aguardando, porque eu vou precisar de mais gente nessa constelação. Eu não tenho. O número de pessoas aqui não é suficiente para mim, tá certo?
Diga, quem está falando? Sou eu, Elizabeth. Diga, Elizabeth. Boa tarde. Boa É possível que em algum momento da vida dessa pessoa, da que não se relaciona bem com a mãe, surja algum obstáculo que seja em virtude desse não bom relacionamento? É muito possível, mas nem sempre o emaranhamento aparece logo na mesma geração. Às vezes pula 2, 3, 4 gerações. Mas é muito possível. Olá, Obrigada. sejam bem-vindos. Gente, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês agora uma constelação. Ok, Nina? Nina? Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês uma constelação que eu fiz, uma constelação individual de bonetes, tá? A Nina vai botar aqui a imagem. Essa foi a imagem final. Tá todo mundo vendo, tá, gente? Tá? Essa foi a imagem final da constelação. E eu tive um retorno bem interessante com ela. Mas deixa eu contar, Nina, depois tu bota de novo, tá? Tá bom? Deixa eu ver aqui. O que é que aconteceu? Essa pessoa do interior de São Paulo me encontrou na internet e me pediu essa constelação de bonetes, né? E aí a gente foi fazer e a questão dela era o seguinte, a questão dela era com a sogra. Ela foi casada, teve um filho, primeiro filho, que tinha 9 anos, e depois casou, separou quando essa criança tinha 2 anos e casou novamente. E teve mais 2 filhos. E ela morava no mesmo terreno que a sogra, cada um na sua casa, num terreno só. E a grande mágoa dela, a grande dor, era que estavam os 3 filhos brincando na casa da sogra, quando a sogra manda embora o filho dela mais velho, né? Foi interessante nessa constelação, ela muito magoada, muito triste, né? Na constelação individual, quem vai acessando as sensações é a própria pessoa. E aí a gente foi seguindo essa constelação, e ela muito triste, né? Com muita raiva dessa sogra. E o que é que eu fui percebendo? Que estava havendo uma inversão na ordem sistêmica. Essa sogra dela é avó dos 2 filhos do segundo casamento. Mas ela, por boa que seja, ela é avó do filho do primeiro casamento. Ela pode ocupar esse lugar? Pode, Mauro? Não pode. A avó já está lá, gente. A avó já existe. Qual era a situação? O que é que eu percebi? Ela tinha pena do filho. Ela tinha pena do filho e ela queria que essa avó fosse a avó dos 3 filhos dela, mas não é. Estava havendo um problema na ordem. E foi muito interessante porque ela se deu conta. E aí, o que é que aconteceu na hora que ela se deu conta? Eu fui botando as frases de força, botei o primeiro marido, né? Constelei a ordem, ela vai já mostrar a imagem. Olá, todo mundo, seja bem-vindo, gente. E aí, o que é que aconteceu? Foi muito bonito. Eu vou até botar um áudio dela aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Quando a gente terminou a imagem, ela botou todos os representantes. Botamos também um representante para a ordem sistêmica. Então, quando nós terminamos a constelação, olha, foi eu desligar o celular, passado 5 a 10 minutos, eu recebo uma mensagem dela dizendo que a sogra tinha se comunicado. Olha que legal. Mas eu trabalhei muito com ela, gratidão por essa sogra. A gratidão, o respeito pelo destino do filho. A gente precisa ter pena desse filho, ele tem força. Não é isso, Mauro? Se ela tiver pena, ele está frito, né? Não? Aí a mãe tira a força do filho, gente, com pena. E aí ela percebeu, foi muito interessante. Bota a foto, Nina. Ficou tão bonita a imagem.
Tu bota, Nina, a foto, para depois dessa a gente começar a nossa constelação. A foto. Eu vou dizer quem é quem. A imagem final da constelação ficou assim, gente. Olha que legal. Essa de colazinho azul, vocês estão vendo? Façam assim. A de colazinho azul é a minha cliente, tá? À frente dela estão os 3 filhos. O filho mais velho, de 9 anos, que é esse todo de azul com uma golinha vermelha. Vizinho a ele estão os 2 irmãos do segundo casamento. Atrás desses 2 filhos, que é o de calça verde e blusa azul e o todo de azul, que são os filhos mais novos, está o pai deles, de branco, ao lado da mãe, que é o segundo marido. Atrás do segundo marido está a sogra, que é vó de quem? É vó dos 2 mais novos. Um pouco mais atrás, e do lado dela, mais atrás, está o primeiro marido com a mãe dele, que é a avó de quem? Que é a avó do primeiro filho. Essa é a ordem. E aqui à frente, eu coloquei alguns outros representantes, que era o que precisava ser visto, e a ordem sistêmica. E eu achei uma imagem tão bonita, porque aqui sim a família está completa, todos estão incluídos. E aí esse menino ganha o quê? Ele ganha força. Ele ganha força. E foi imediato o resultado. Eu achei muito bacana. Todos estão vendo? Conseguiram acompanhar? Sim? Ok, Nina, pode tirar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o áudio dela. Ela botou aqui, ó. Se vocês ouvirem, fazem assim. Se não ouvirem, eu tiro. Oi, então, eu não sei se... Na verdade, eu acredito que seja por conta da constelação que acabamos de fazer. É por conta do que aconteceu aqui. A gente iria mudar, né? Que a gente mora aqui no fundo da casa da minha sogra. E até então ela estava inevitável, ela não queria pedir desculpas, né? De jeito nenhum, falando que ela não fez nada de errado. Aí agora ela mandou uma mensagem para meu marido, dizendo para ele não sair daqui, que ela vai mudar e que se a gente quiser, a gente possa fazer um muro, né, para estar dividindo a casa. Então, assim, foi muito rápido. Eu realmente senti que cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. E aí ela manda outro, tá? Mas eu não vou botar mais. E assim, gente, é isso a compreensão da constelação. É respeitar o destino, que não é melhor nem pior, tá bom? Agora vamos para a próxima. Tá bom? Todo mundo ouviu, gente? Eu vou fazer um videozinho com essa... Eu achei muito legal. O outro áudio também tá legal. No outro ela diz assim, Célia, eu compreendi. Eu compreendi. E essa compreensão reverberou. Quem não sabe o que é reverberar, reverberou aonde? Lá na sogra. E no início ela falava da sogra com raiva. Porque a sogra não era avó do filho dela, do primeiro filho. E ao final da constelação ela falava da sogra com gratidão. Isso é constelação. Tendo espaço, reverbera. Tá bom? Sejam todas bem-vindas e vamos começar a nossa constelação, né? Eu vou pegar aqui, pedir para vocês respirarem, fecharem um pouquinho os olhos.